Ela sai daquele dízimo, se carregar. Naquele dia que ela está Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor até você, aqueles que possam queiram ouvir a palavra do Senhor. Nós somos o Despertar com Cristo ali da Monte Herebe, Santos Dumont, Assembleia de Deus, em Bacabal. Vamos fazer a leitura na palavra do Senhor que se encontra em Mateus capítulo 23, que nos diz: Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: Na cadeira de Moisés estão assentadas os escribas e os fariseus. Observai, pois, a praticai tudo o que vos disserem, mas não procedeis em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi. Vós, porém, não querais ser chamado Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo de todos, pois sois irmãos. Amém. Vamos fazer uma oração. Querido Deus e eterno Pai, nós te agradecemos essa oportunidade que o Senhor tem nos dado de trazer a tua palavra a todas aquelas pessoas que possam queiram ouvir, porque nós estamos aqui na tua presença, Senhor. Vamos entoar louvores e que o Senhor venha nos dedicar nossa palavra a toda criatura, porque, meu Pai, nós sabemos que é uma ordenança sua nós irmos e pregarmos a todo mundo. Não importa onde nós estaremos, importa o que nós vamos fazer é te obedecer. Em nome de Jesus, amém. Vamos ouvir os hinos congregacionais. Glória a Deus. Cento e 27 da Arte Cristã. O Senhor da seca está chamando, quem quer ir por mim a procurar. Almas que no mundo vão chorando, sem da salvação participar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus,
atento ao teu mandar. O profeta Deus se aproximando, considera-se um pecador, mas o fogo santo queimando torna úteis para o seu Senhor. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasa no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atendo ao teu mandar. Muitos são os que vão expirando, sem ter esperança de ver Deus. Vai depressa lhes anunciando que Jesus os leva para os céus. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas no altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. Breve os trabalhos serão findos, bênçãos vão os servos desfrutar, e Jesus os saudará bem-vindo. Esta glória espero alcançar. Fala Deus, fala Deus, toca-me com brasas do altar. Fala Deus, fala Deus, sim, alegre atento ao teu mandar. Glória a Deus, aleluia. Vamos entoar o 422. Deus toca 422. No céu não entra pecado, fadiga, tristeza nem dor. Não há o coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre não podem a glória ofuscar do reino de gozo celeste que Deus quis para mim preparar. Irei eu para a linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Pagar não é necessário a casa que lá hei de ter, e meu eternal vestuário no céu nunca vai se romper. Jamais viverei em pobreza, aflito no meu santo lar. Ali há bastante riqueza, da qual poderei desfrutar. Irei eu para a linda cidade,
Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. No céu o luto é banido, enterros não hão de passar, sepulcros jamais são erguidos, lá mortos não vou encontrar. Os velhos serão transformados, mudados nós vamos ficar. Quais astros por Deus espalhados, no céu para sempre brilhar. Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar com os crentes de todas as idades. A Deus hei de sempre louvar. Do céu tenho muitas saudades, das glórias que lá hei de ver. Oh, que gozo vou ter quando eu vi meu Senhor, rodeado de grande esplendor. Você também pode participar desta alegria, apenas aceite Jesus como seu Salvador. Vamos ouvir nosso irmão David com a palavra do Senhor, depois nosso irmão Benício com o louvor. Saúde os irmãos nesta manhã com a paz do Senhor e os amigos ouvintes que estão ao alcance desse som, uma boa manhã de paz e de salvação. Eu quero ler o versículo da palavra do Senhor. Você encontra em Lucas capítulo de número 3, versículo 32. E disse Jesus, respondendo, disse-lhe: não necessita de remédio os que estão são, mas sim os doentes, Eu não vim chamar o justo mas sim os pecadores. Aleluia. Glória a Deus. Essa mensagem está falando a respeito e quando Jesus teve encontro, entrou na casa de Zaqueu, e ali muitas das vezes as pessoas criticavam por que Jesus entrava na casa de um pecador. E Jesus deu essa resposta a esta pergunta, porque ele veio salvar e libertar o que se havia perdido. Porque cada um de nós estava no pecado, estava no mundo, nós era apenas mais um pecador. E Jesus Cristo olhou com seu olhar de misericórdia para nós. E nós, através da sua vinda, a sua morte na cruz, nos trouxe a oportunidade de enxergar uma luz no fim do túnel. Porque para o mundo, na sociedade, quem é drogado não tem mais jeito. Quem é assassino não tem mais jeito. Para o pecado da sociedade, os pecados capitais, não existe mais solução. Mas para Deus, Jesus Cristo, a Bíblia diz que todas as coisas são possíveis. Então Jesus Cristo veio com esse propósito de sarar e curar as feridas, veio libertar os cativos, quebrar as correntes do inimigo. Porque quando a Bíblia diz que o homem entregou a chave da morte para Satanás, Jesus Cristo, ele veio
também para desfazer. Por um ato de justiça, Deus nos deu mais essa chance, essa oportunidade de nós nos arrependermos. A palavra do Senhor diz em Provérbios 28:13: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. Através do arrependimento do homem, quando ele se volta para o Senhor e deixa suas práticas pecaminosas, os seus caminhos maus, ele vai alcançar a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz: sem arrependimento não há salvação, sem confissão não há justiça, porque a Bíblia diz: se nós confessarmos com a nossa boca, nós seremos salvos na pessoa de Jesus Cristo, e só Ele tem a chave da vida eterna. E nessa oportunidade quero deixar essa palavra para você. Não deixe essa oportunidade mais uma vez passar diante dos seus olhos, porque os dias são maus e a oportunidade é única. E nesta manhã você tem essa bem-aventurança de estar mais uma vez ouvindo a palavra do Senhor. Que Deus venha abençoar a sua vida e a sua família, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ouvir nosso irmão Benício, depois nosso irmão Rafael com uma pequena palavra. Glória a Deus. Amém. Aleluia, Jesus. Grande és tu, Jesus, aleluia. Dois discípulos no caminho de Emaús iam falando a respeito de Jesus. Um viajante dele se aproximou, não perceberam que era o meio Salvador. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Jesus. Aleluia. Eles falavam a respeito de Jesus, varão profeta que foi poderoso em obra diante de Deus e todo o povo. Aleluia. Esse Jesus que ainda hoje nos conduz. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Glória a Deus. Glorificado será sempre o teu santo nome, Jesus. Aleluia.
Sentado à mesa, tomando pão, abençoou. Partiu e deu-lhes, ele então reconheceram, cheio de gozo em ver o Filho de Deus. No mesmo instante ele desapareceu. Fica conosco nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco nosso amado e bom Jesus. Fica conosco nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo seu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco nosso amado e bom Jesus. Fica conosco nosso amado e bom Jesus. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Salve, meus irmãos, na santa paz do Filho de Deus, Jesus Cristo. Amém. E o tema hoje vai ser sacrifício vivo e agradável, a Romanos 12. Sacrifício vivo e agradável, Romanos 12. Porque muitos acham que jejuar e orar, subir monte, descer monte, fazer vigília, isso é jejum, isso é sacrifício, aliás. Sacrifício é quando você renuncia ao desejo do mundo, o seu desejo carnal, o desejo do pecado. Quando você diz não aos seus desejos carnais, isso também é sacrifício, associado ao corpo, ao junto, ao jejum e oração. Eu vejo hoje esse tema como uma grande lição, uma lição de vida, que muitos levam a vida achando que é vida. Onde Paulo disse: eu rogo, pois, irmão, que ofereça o corpo santo em sacrifício vivo e agradável. Esse Paulo estava rogando aos irmãos dele, não aos alheios, aos irmãos dele, filhos do mesmo Deus. Porque quando Paulo diz aqui no texto, vamos ao texto que diz: portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não viva conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus nos transforme pela renovação da sua mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo, cada um de vocês, que não pense de si mesmo além do que convém, pelo contrário, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um de vocês. E aqui está o sacrifício, porque antigamente, no tempo da lei, quando se pegava o animal, esse animal tinha que estar vivo,
para fazer o sacrifício dele, porque o animal ele tem que estar vivo, só se sacrifica aquele que está vivo. E quando levava esse animal ao altar para ser sacrificado, tinha que ser um animal vivo com sangue quente. Porque se, por exemplo, alguém pegasse um animal e porventura esse animal amanhecesse morto lá no curral, por algum tipo de predador, esse animal ele era rejeitado, ele era recusado, ele não era levado ao altar para ser sacrificado. Como já citei, o sacrifício é vivo, o sangue quente. Então esse animal era rejeitado no altar, porque Jesus, quando ele fez o sacrifício de morte, queimando seu corpo vivo no altar, foi pela minha e a sua transgressão. E hoje esse animal é você. Ofereça seu corpo vivo e sacrifício, faça sacrifício vivo. Porque o sacrifício é de quem está vivo, não é de quem está morto. Quem é o vivo? O vivo é aquele que nasceu de novo, que reconheceu que Jesus é o Salvador, aquele que se arrependeu e creu na palavra e se tornou filho de Deus. Esse é o que está vivo. Esse, quando ele faz o sacrifício, Deus recebe. E esse sacrifício é chamado culto racional. E qual é o morto? O sacrifício morto? O sacrifício morto é daquele que não nasceu de novo, que está no pecado, que vive de acordo com os padrões da vida, da sua própria vontade, não se arrependeu. E esse faz sacrifício, ele pode jejuar e orar, mas ele está morto, porque quem está no pecado já está morto, é um morto em pé. E esse sacrifício Deus rejeita. Esse sacrifício é chamado sacrifício de tolo e culto irracional. Então, se Deus condena esse sacrifício, Deus não aceita, porque ele é abominável. E se ele é abominável, Deus condena. E se Deus condena, ele continua no pecado e é um condenado. Mas aquele que aceitou nascer de novo, esse está vivo, esse faz um sacrifício vivo, bom e agradável a Deus, para que ele possa saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então hoje, quando Jesus se fez um animal pascual na cruz, no Calvário, dando seu corpo vivo em sacrifício para ser queimado, foi pela minha e a sua transgressão. E como já citei aqui nessa pregação, hoje esse animal tem que ser você. Oferecer seu corpo vivo em sacrifício. É você que tem que se arrepender dos seus pecados. Tem que nascer de novo, para que seja um sacrifício bom e agradável a Deus. Esse é o culto, chamado culto racional. E esse tema de hoje é bom para cada um de nós meditar neles e pensarmos como nós nos encontramos diante de Deus. Será que nós estamos bem diante de Deus? Será que nós estamos mal? Então faça isso. Nasça de novo para ter vida. Vida para fazer um sacrifício vivo. Jesus só aceita o sacrifício de quem está vivo. Como já citei, o vivo é aquele que nasceu de novo, e o morto é aquele que está em pecado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Prometo a todos, com a paz do Senhor, toda a equipe de Despertar com Cristo. A você que nos ouve nesta manhã, eu te desejo um bom dia de salvação. Que hoje possa ser o dia onde você vai fazer a melhor escolha da sua vida. Aceitar Jesus como único e suficiente Salvador das nossas vidas. Que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Vamos louvar o nosso Deus, porque Ele é digno de toda a honra e de todo o louvor.
Recebe, Senhor, nosso louvor e a nossa oração. Exaltado seja o teu nome para sempre, Senhor. Sozinho dentro do meu quarto, estou a meditar, sofrendo com essa tristeza que não quer parar. Meu coração tão machucado e eu estou desesperado, querendo encontrar a razão, porque tudo acabou. Peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso de Jesus. Estende a tua mão pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Glória e exaltado seja o teu nome para sempre, meu Deus. E de joelhos eu imploro, ouve o meu lamento. É que na contramão da vida eu quis me esconder, fugindo de tudo e de todos. Era assim o meu lamento, mas de repente o teu amor me lavou por dentro. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende a tua mão pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Te peço perdão, Senhor, mais uma vez. Eu sei que errei, mas vou recomeçar. Te peço perdão, preciso desse amor. Estende a tua mão pra mim, eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Eu quero ser mais feliz contigo, meu Deus. Que Deus em Cristo abençoe. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, meus amados irmãos, na paz do Senhor Jesus Cristo, e bom dia. Que Deus nesta manhã possa nos abençoar e nos fortalecer na graça, no conhecimento, no dom do Espírito Santo do Senhor. Meus amados irmãos, estamos trazendo aqui a palavra do Senhor Jesus, porque Jesus, ele disse: ide por todo o mundo, pregar o meu evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas aquele que não crê, ele será condenado.
Então hoje nós estamos aqui pregando a palavra de Deus para você, para que você possa se alertar enquanto você tem vida. Vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Lucas, capítulo 18, o versículo 35, que nos diz: e aconteceu que naqueles dias, naquele tempo, Jerusalém, e aconteceu que, chegando ele a Jericó, e estava o cego a mendigando, e vendo que passava a multidão, e perguntou o que era aquilo, e disseram que era Jesus o Nazareno que passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando reclamaram para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que eu trouxesse, e chegando ele perguntou, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Meus amados amigos, este homem, ele vivia mendigando, ele vivia pelas ruas, naquele tempo, ali pedindo esmola, porque ele não enxergava. Então, quando ele se encontrou com Jesus Cristo, então Jesus, ele deu a visão àquele homem. Então não é diferente hoje, meu amigo, pela maneira do texto que nós acabamos de ler. É porque o homem hoje, ele vive cego, mas cego aonde? No pecado. O homem, ele vive, se distanciou de Deus, então ele vive no pecado, ele vive mendigando. Por quê? Porque não quer encontrar Jesus Cristo. Então Jesus, ele disse: vinde a mim, todos vocês que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque que Jesus, ele está convidando você, porque você está no pecado. Este homem aqui, meu amigo, ele perdeu a visão. Por quê? Porque os seus pais eram um homem temente a Deus, mas um homem que se desviou do caminho do Senhor, e ali vivia nas mãos dos romanos. E ali os romanos daquele tempo pegaram o seu pai, mataram e cegaram o seu filho quando ele era criança ainda. Então por isso que ele disse para Jesus: Senhor, que eu quero tornar a ver novamente. Porque quando ele nasceu, ele enxergava, mas ali aqueles policiais cegaram aquela criança. Então quando ele cresceu, então ele passou a mendigar, a sofrer com a vista que ele não tinha. Mas Jesus ali naquele momento, ele chegou e ali tornou a ver aquele homem, ele tornou a enxergar. Por quê? Porque Jesus ali fez com que aquele homem tornasse a vista a enxergar novamente. Porque, meu amigo, você vive no pecado, então você precisa de Jesus Cristo. Você vê o que Jesus disse aqui. Jesus mandou que trouxesse aquele homem, chamou aquele homem para a presença dele. E então, quando aquele homem chegou perante a Jesus, ele disse: que queres que eu te faça? Então ele disse: Senhor, que eu veja novamente. E Jesus: vai, a tua fé te salvou. Então Jesus, naquele momento, a vista daquele homem voltou a enxergar novamente. Os olhos daquele homem se abriu. Então, meu amigo, hoje, nesta manhã, é os olhos do pecado, é o pecado que está em você. Então volte para Jesus, volte a entregar a sua vida a Jesus Cristo, e você vai ver que a luz do Evangelho vai chegar até você, e vai abrir a sua mente, vai abrir o seu coração, vai abrir tudo para você, e você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Porque Jesus, nesta manhã, Ele está convidando você, que você venha a Ele, enquanto é dia, enquanto é tempo para você. Porque a morte, quando ela vem, meu amigo, ela vem de surpresa,
ela não vai dizer que vem amanhã ou que vem depois, mas você tem de confessar Jesus Cristo enquanto você tem vida. Enquanto você tem vida, porque depois da morte segue-se o juízo de Deus. Então este homem aqui, quando ele se encontrou com Jesus, o povo reclamava para que ele se calasse, mas ele clamou ainda mais que Jesus tivesse misericórdia dele. Ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então a misericórdia de Jesus hoje vai chegar na sua vida. Basta você crer, basta você entregar a sua vida a Jesus Cristo. Então você será uma vida renovada em Jesus Cristo, e a luz de Cristo entra lá no seu lar, entra na sua casa. Então você passa a ser uma pessoa renovada em Jesus Cristo. Você que ouviu este som, ouviu a pregação, aceite a Jesus Cristo enquanto você tem vida, e que Deus nos abençoe e que Deus nos guarde no seu amor para todo sempre. Amém e amém. Glória a Deus, aleluia. Vamos ouvir nosso irmão Railon com um hino, e depois nosso irmão Djavan com a palavra. Eu saúdo os irmãos em Cristo e demais ouvintes na santa e gloriosa paz do Senhor. Glória a Deus. As manchas limparão, fazendo
Glória a Deus. Saúde a todos com a grande, gloriosa paz do Senhor. Marcos capítulo 5, versículo 21. Senhor, meu irmão, diz assim: E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, se juntou a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: Minha filha está morta, moribunda, rogo-te que venhas e lhe impunha as mãos para que sare e viva. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entretanto disse-lhe: Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Riam-se dele. Glória a Deus. Aqui nós vemos um homem no qual ele viu em uma grande situação de aflição, mas ele já tinha ouvido falar de Jesus, já reconhecia Jesus como sendo o único Filho do nosso Deus vivo. E na sua oportunidade, quando a sua filha se encontrava naquela situação, ele não pensou em outras coisas, mas ele foi ao encontro de Jesus e pediu que Jesus fosse até a sua casa para que ponha as mãos em sua filha. Mas a grande questão que eu quero trazer a esta manhã, a nossa meditação é: as pessoas que estão à nossa volta tentam nos parar. Aqui mais uma vez, a palavra vai nos dizer que as pessoas diziam para Jairo deixar Jesus de mão, e outros riam-se do próprio Jesus, porque ele dizia que a moça, a criança, não tinha morrido, mas dormia. Isso trazendo para uma aplicação pessoal em nossas vidas, aquilo que tem te afetado, aquilo que você acha que não tem mais solução. Hoje Jesus está dizendo: clame a mim e mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que não conheceis. Mas Ele quer trazer à nossa consciência, ao nosso entendimento, o poder e a glória do nosso Deus, e assim revelar em nossas vidas o seu milagre, a sua cura. A situação pode parecer talvez vergonhosa, você pode se sentir tímido ou sem coragem, sem vontade para se debruscar aos pés do Senhor, ou até mesmo para se reconciliar, pois o inimigo, é isso que ele nos faz. Quando nós acometemos um pecado, ele tenta nos envergonhar a todo momento, para que assim nós nos distanciamos cada vez mais do Senhor Jesus. Mas ele disse para que nós possamos lançar sobre ele as nossas aflições. Olha só, Jairo foi lançar em Jesus a sua aflição, a perda da sua filha. A multidão dizendo: Jairo, deixa Jesus de mão. Mas nós estamos aqui nesta manhã para dizer: venha ao encontro de Jesus, pois Ele quer fazer uma grande mudança na sua vida. O grande passo o Senhor já fez por nós, morreu ali na cruz do Calvário, e todos os dias está pronto para nos perdoar, pronto para nos redimir. Mas agora basta que nós façamos a nossa parte em dar o nosso passo ao encontro de Jesus. Jairo poderia ter ido buscar curandeiro, médicos, feiticeiros, mágicos e outras coisas, mas Jairo entendeu que só em Jesus havia o dom da vida.
Em nenhum outro nome há debaixo do céu pelo qual nós devemos ser salvos, a não ser Jesus de Nazaré. Glória a Deus nas alturas. E quando Jesus olha ali para a filha de Jairo, ele consola Jairo. Jairo, não temas, crê somente. E o que tem acontecido em nossos dias é que nós só temos o temor, o medo, a ansiedade, a depressão, e nós colocamos tudo isso à frente do poder soberano do Senhor Jesus. Mas você, meu querido ouvinte, nesta manhã, que está aí no comércio, Serrano e nos outros, que está ouvindo esta palavra, saiba que o Senhor Jesus está pronto para curar a sua vida, para salvar a sua alma e te dar uma vida de descanso lá no céu de glória. João capítulo 14 vai nos dizer que lá no céu ele já tem muitas moradas. E agora o que ele vai fazer é vir nos buscar para que assim nós possamos, juntamente com ele, morar nas mansões celestiais. Meus queridos ouvintes, a palavra para esta manhã é: não temas na sua doença, não temas na sua aflição, não temas na sua tribulação, mas crê somente no Senhor Jesus, que Ele tem poder para te resgatar dessa profundidade, deste poço, desse lamaçal de pecado. E hoje Ele quer te renovar, te restaurar e te revestir com o Espírito Santo de Deus na sua vida. E assim, juntamente, nós iremos glorificar o santo nome do Senhor Jesus. Se você se encontra nesta manhã com alguma necessidade, com algum problema, venha até aqui, que nós temos uma palavra santa e poderosa que pode restaurar e renovar a sua vida e tirar toda a amargura que está em seu coração. Jairo encontrou em Jesus esta luz, a luz da vida, o dom da vida, e a sua filha teve vida e vida em abundância. E assim você também vai ter, ao encontrar Jesus em sua vida, você vai ter a alegria de viver, a tristeza vai-se embora e a paz do Senhor, que esteja em todo entendimento, vai habitar na sua vida. Crê somente que o Senhor Jesus tem poder para te salvar e te libertar de todo o pecado. Aqui eu agradeço a oportunidade, em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Continuaremos louvando e bendizendo o nome do nosso amado Salvador Jesus de Nazaré. Minha
irmão Davi. Nessa manhã de domingo, quero saudar a todos, os amigos, ouvintes, a igreja aqui presente, com um dia de salvação para todos vocês que estão aí vendendo, comprando, e a igreja em Cristo com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nessa oportunidade eu quero apenas meditar em um versículo da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, versículo de número 12, que diz assim. Espero que vocês estejam atentos para apenas essa mensagem desta manhã de reflexão. Diz assim a palavra de Deus: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Mais uma vez, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Glória a Deus. Apenas esse versículo para esta manhã. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, amigo ouvinte que está à escuta, que está ligado na palavra. Eu lhe pergunto, esse versículo, ele se refere a uma pessoa muito importante e especial para a tua vida. Este versículo, ele está mencionando, conforme o autor, que é Lucas, ele está falando a respeito de Cristo. E ele é o mesmo Cristo que nós servimos. É o mesmo Cristo que traz salvação para ti. Então, por esse motivo, a gente está aqui nesta manhã para mencionar o nome deste homem importante que um dia morreu na cruz do Calvário para te dar direito de vida eterna. Não há outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, somente Cristo. E por essa razão, eu estou aqui com toda essa equipe, nós estamos presentes para trazer esse presente para você, que é Jesus Cristo, nesta manhã. Então eu quero dizer para você que nesse intervalo de tempo que nós temos aqui na terra, não vamos se apegar a outros deuses, não vamos se apegar a dinheiro, nada material desta vida, não, porque nada disso nos traz salvação. Não vamos nos apegar àquilo que é importante para nós aqui na terra, pelo qual a gente mais ou menos importa do que o próprio Cristo. Não faça isso. Apenas você medite na palavra e observe que a mensagem só fala em um nome pelo qual devemos ser salvos. E esse nome é Jesus Cristo. Pois é, nesse motivo que eu lhe expresso essa mensagem, eu digo para você: tenha cuidado naquilo que você está servindo, tenha cuidado naquilo que você se apega, para que você depois não venha se arrepender no futuro. Porque na verdade, hoje nós vivemos num tempo muito materialista. Todo mundo se apega naquilo que tem, naquilo que possui, esquecendo de Cristo, se apegando a Ele, ao dinheiro, às oportunidades, à formosura. Mas isso aí não te leva à salvação, meu querido. O que te leva à salvação, conforme a palavra de Jesus Cristo, Ele sim é que nós podemos confiar, acreditar sinceramente que Ele trouxe vida eterna para ti e para mim. E Ele está nessa manhã de oportunidade te dando a mão amiga e dizendo: vem a mim, porque só eu posso te salvar. Ele diz na sua palavra: vinde a mim todos aqueles que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu também quero apenas finalizar mencionando aqui, nessa ocasião, primeira epístola de João diz assim, capítulo 4, versículo 14. Olha bem o que diz a palavra para que você possa meditar nesta manhã, durante toda a sua vida. E nós temos visto, e tenhamos que o Pai, como somos testemunhas disso, que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. É o próprio Jesus. Aqui não é outro homem, não é Pedro, não é João, não é Bernabé, não é Sofia, não. Aqui é Jesus Cristo.
É somente Ele que o Pai revelou, e somos testemunhas disso, porque quando Ele veio a essa terra, Ele trouxe essa vida para nós, por meio da morte de cruz. E essa morte de cruz foi que nos deu esse direito. Ele foi o nosso Redentor e sempre será. Não vá botar a sua cabeça para pensar que outra pessoa possa lhe dar oportunidade, não, de vida, jamais. Mas acredite, creia verdadeiramente em Jesus Cristo, e Ele libertará a sua vida, transformará, mudará seu modo de agir e de pensar, e fará de você um novo homem, conforme a palavra diz, e uma nova criatura. Eu agradeço essa oportunidade desta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus, vamos ouvir o nosso irmão Lorival com a oração final. Glória a Deus. Meus irmãos, meus amigos, um bom dia para todos. O principal motivo de estarmos em via pública na manhã desse dia é para te trazer uma porção da palavra de Deus, é para te dizer que Jesus cura, salva, liberta e leva para o céu. E acreditamos que o nosso principal objetivo na manhã desse dia foi realizado. Aqui foi anunciado a palavra de Deus, cantada e pregada. Aqui foi dito que Jesus ainda cura, salva e liberta. E continua esta palavra que é a palavra de Deus. Quero te dizer que você é bem-aventurado a partir do momento que você volta-se e ouve a palavra de Deus. Em Apocalipse diz que bem-aventurado é aquele que ouve, aquele que lê, aquele que pratica e aquele que se esforça em fazer, em realizar a palavra do Senhor. Deus, na manhã desse dia, vem ao teu encontro, na pessoa desses homens de Deus, para anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Quero te falar que nós temos um prazo de validade, e esse prazo de validade, a qualquer instante, ele pode finalizar. E nesse dia, queremos dizer para você que Jesus salva. Mas é importante você saber quem é Jesus. E a única forma de você conhecer o Filho de Deus é lendo a palavra do Senhor. Se você tem uma Bíblia na tua casa, abra. Durante todo esse dia você tem a oportunidade de ler a palavra de Deus, de debruçar-se sobre a palavra do Senhor e conhecer o Filho de Deus. Quero te falar que para entrar no céu existe uma regra. Lá não entra de qualquer maneira. E a regra é Jesus. Jesus, uma certa vez, ele disse: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Lá não entra de qualquer maneira. Quero te falar, meu amigo, que na manhã desse dia, a palavra de Deus foi anunciada e você, o seu coração, foi o alvo desta palavra. Portanto, desperta tu que dorme e Cristo te esclarecerá. Queremos agradecer a todos que toleraram esses poucos instantes que aqui estivemos anunciando a palavra de Deus. Queremos agradecer esses homens de Deus que aqui estão, que trouxeram a palavra do Senhor. E queremos convidar você, que logo mais, a partir das 8 horas, a gente tem escola bíblica dominical aqui, nessa congregação Sal da Terra, na Monte Horebe e na Israel de Deus. Venha e ouça a palavra de Deus. Hoje você tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, para que amanhã você não dê desculpas diante de Deus em dizer que nunca ouviu a palavra do Senhor. Deus te ama e Deus quer te levar para o céu. Glória a Deus. Vamos orar, finalizando esse trabalho. Oremos todos. Senhor Deus e eterno Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, queremos te dizer muito obrigado pelo dia que se levanta, pela oportunidade que nós temos de estar em via pública anunciando a tua palavra.
Queremos te pedir, meu Senhor, que as palavras que foram anunciadas aqui, que ela possa cair em boa terra e possa dar frutos e frutos dignos de arrependimento. Seja conosco, meu Senhor, dai-nos um dia abençoado, a todos quanto ouvir a tua palavra, que verdadeiramente possa guardar em seus corações. Abençoa este dia, meu Senhor, e ajuda-nos a andar na tua presença. Assim nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. E a igreja do Senhor diz: Amém. Glória a Deus. Está encerrado em nome de Jesus.